Ora bem, pá, vou pegar exatamente onde? No início da história, não é? No início. Uma das coisas que eu vos queria me certificar que ficava, pelo menos, levantado a primeira parte do véu hoje, é o que é isto da execução. Deixem-me tirar aqui, o Arthur está-me a contactar, mas eu agora não posso. Falo com ele depois. Apesar de ter muita urgência nisto, o Arthur é o responsável de curso, depois falo com ele. Mas dizia, no início, e gostava que começássemos a compreender o que é isto da execução em Android. Está bem? Ainda não vos mostrei propriamente o setup, isto é, fazer deploy neste device, quais é que são as consequências num device real, entenda-se, quais é que são as consequências de especificar um API level e um mini SDK. Vou mostrar também a consequência disto. Mas em vez de começar por aí, mosca chata, vou fazer o seguinte, vou começar já a tentar caracterizar o que é isto da execução, está bem? Portanto, para o efeito, o que é que eu quero fazer? Quero revisitar uma peça de software que voltaram às aulas, sim senhor. Queria fazer uma peça de software que foi a que eu mostrei nas aulas de PC, ok? No fundo, para falar um bocadinho sobre o que é isto da execução. Reparem, na aula anterior houve uma pergunta muito interessante de um colega vosso que foi, então, mas espera aí, quando está a acontecer isso que está para aí a dizer, o utilizador não se apercebe de nada. É verdade. Portanto, não vou entrar em detalhe, não sei qual que foi o que é que eu estive para aqui dizer, porque é o que eu vou fazer durante esta hora e meia, mas a pergunta revela isto, que é, nós, enquanto programadores, não podemos ter a mesma percepção da execução que tem um utilizador normal. Está bem? Eu, em PG, fazia sempre uma brincadeira, que é bem-vindos, vão deixar de ser pessoas normais. É nesse sentido. Ou seja, um utilizador tem uma percepção da execução fundamentalmente diferente daquela que é a percepção da execução viva de um programador. Está bem? Nós, enquanto programadores, temos a obrigação de compreender melhor a execução do que um mero utilizador. Está bem? Portanto, dito isto, bora lá olhar então para a execução. A pergunta que eu vou começar por fazer, vou mostrar-vos a aplicação que fiz, o servidor de eco que fiz em... que fiz em PC, ok? Portanto, vou abrir aqui o IntelliJ. Vou entrar no teu RAM, meu. EcoServer, lembram-se dele? A pergunta começa singela, isto é uma vez assim, bom, se bem me lembro. Não me lembro, caramba. Calma, a pergunta é só esta. Eu vou pôr isto a executar. É um servidor de eco. Eu brinquei, diverti-me à brava, com coroutinas, suspending functions. Foi uma coisa mais linda. Pá. Para mim foi bom. Ok? Para mim foi bom. A pergunta, pus isto a executar. A pergunta que eu faço é, isto é uma aplicação escrita em Kotlin. Não importa os detalhes, para quem não conhece Kotlin, ainda não são importantes. O que é importante é, isto tem uma função que é a função main. Isto corre sobre uma JVM. A pergunta que eu faço é, quando é que a execução termina? Pus a executar. Percebem? E a pergunta é, quando é que a execução da aplicação termina? Percebem a pergunta? Só isto. Que respostas têm para mim? Quando é que termina? Como eu digo? Hã? Não está a haver pedido nenhum. Estás-me a dizer que a aplicação está a terminar. Não tenham medo de errar, está bem? Parte do processo de aprendizagem é o erro. Vocês sabem que as melhores lições são aquelas em que que a gente errou estrondosamente. Não é? Desde que um tipo não se mate, que o erro não mate, e aqui não mata, garanto-vos. Ok? Que impede. O que é que este readline faz? Continua daqui para baixo, bloqueia a thread que chama aquilo, não é? Portanto, porquê que estás a pensar nisso? Porque, isto é a thread principal. A thread principal, que está a executar a função main, se a função main terminar, o que é que acontece se a função main terminar? Imagina que eu faço aqui, enter. Olha, termina. Executa até que, até que a função main termine, não é? A função main termina e isto termina. É? Parece que sim, não é? E é desde PG que estamos habituados
a pensar assim, que é, função main é o entry point da aplicação. Começa a executar. Quando termina a função main, a aplicação termina. Sucede que as garantias de execução de uma JVM são um bocadinho mais elaboradas do que isto. A aplicação, ou o processo que hospeda a aplicação termina quando todas as threads não daemon terminarem. Não é? Isto acontece porque não há mais nenhuma thread que seja não daemon. Só aquela, que é criada implicitamente. A pergunta seguinte que surge é esta. Caramba, o que é preciso para haver execução? Bom, é preciso, eu já fiz esta conversa parcialmente na última aula, não é? É preciso ter acesso a um processador, que são as threads. A virtualização do acesso ao processador numa JVM é threads. E preciso de ter memória e acesso a I/O, o processo. Não é? Portanto, se a função main terminar, termina a execução. Que tempo de vida, durante quanto tempo é que existe este objeto? O objeto pendurado em throttle. Durante o tempo, é criado aqui e desaparece quando a aplicação termina. Não é? Durante quanto tempo é que existe este socket? O instanciado por detrás do accept. Enquanto existir a sessão com aquele cliente em particular. O tempo de vida, onde é que eu quero chegar com isto? O tempo de vida dos objetos é controlado por mim. De forma direta. O tempo de vida da aplicação é controlado por mim. De forma indireta, porque se eu deixar a função main terminar, termina. Pode-se argumentar que é de forma direta. É só não deixar a função main terminar. Ou criar threads não daemon que o garantam também. Certo? Portanto, isto para dizer que eu, de certa forma, tenho controle sobre a execução. Está bem? Um controle sustentado no uso de virtualizações, mas todavia controle. Ora, se eu estou a mostrar isto, é porque Android a conversa não é a mesma. Não é? A pessoa não estava a mostrar isto aqui. Bora lá olhar para Android. Ora, vamos voltar à nossa brincadeirazinha que eu acabei por não publicar. Era um hello... Não é isto, desculpa, isto é o IntelliJ. Estou parvo. Portanto, vamos aqui ao Android Studio. O que é que eu tenho aqui no Android Studio? O que eu tenho aqui é o resultado da execução do wizard de criar um Hello World. Não é? O Hello Android, no caso. Mais nada, não fiz mais nada. Está bem? Estávamos nesta conversa do Mini SDK quando por fim constatei bolas. Não consigo mostrar isto à rapaziada. Vou já mostrar. Portanto, criei. Que quantidade de código é que isto tem, já agora? Isto tem muito pouco código. Pelo menos gerado pelo wizard. Tem isto que aqui está, que eu vou dedicar alguma atenção hoje. Tem uma activity, e vamos ver o que é isto de uma activity. Está aqui, que é isto. Não tem mais nada. Tem a especificação da user interface apresentada por essa activity, usando Jetpack Compose. By the way, quem é que não teve Compose? Braço no ar. Ok, meia dúzia. Façam perguntas à medida que vamos avançando, está bem? É uma forma de especificar a UI. E de seguida, tenho mais o quê? Mais nada de especial. Tenho aqui um conjunto de ficheiros que têm tipos de dados que servem para especificar, são tipos de dados que são usados para especificar as configurações do tema. O que é o tema? É o conjunto de escolhas que eu faço em termos de aspecto geral da minha UI. Okay? Sempre que eu quero que as alterações sejam feitas de forma harmoniosa, eu defino o conjunto das cores e das fontes a usar num tema. Quando quero trocar de aspecto, troco de tema. Não é? Portanto, troco de forma harmoniosa o conjunto das cores. Isto porque nem todas as cores vão bem com todas as cores. Enfim, os designers sabem essas coisas, eu não. Mas pronto, mas esta é a ideia. Tudo isto são tipos de dados elementares, nada do outro mundo. Este código é simples, está bem? São tipos de dados, apenas, está bem? Que têm definições relacionadas com o aspecto geral da UI. E pronto, e não há aqui mais código, há aqui um teste de instrumentação, um teste unitário, vamos ver a seu tempo, mas é só isto, não tem mais nada, ok? Não tem mais nada. De seguida, como é que é, Beitel? Estás bem? De seguida, MTG, porque os alunos vêm ver, a malta do semestre passado não teve acesso aos conteúdos programáticos disto. Por isso é que é mais uma motivação
para fazer isto, percebem? Porque, por exemplo, veio aqui há bocado um ex-aluno de semestre passado, epá, eu não uso, isto vai dar coisas novas, dá para... vai fazer, vai lá ver, pronto, e estão eles. É fixe, acho eu. Bom, desculpem. Dizia, o volume de código que foi gerado automaticamente é muito reduzido, está bem? E, todavia, eu sou capaz de fazer isto. Ponho aqui, bora correr. Ok? Escolhi o emulador, já vos falei dos emuladores e da criação de devices, não é? Pronto. Façam setup do vosso ambiente ASAP, por favor. E já agora, lamento, mas é muito exigente. Ok? É sobretudo exigente quando usam o emulador, como é o meu caso. Se tiverem dispositivos reais, fica um bocadinho menos exigente. Tá bem? O Android Studio torna-se aí, então, uma ideia como os demais, que usam noutras disciplinas. Agora, este emuladorzinho que aqui está nesta janelinha é guloso, tá bem? É mesmo guloso. Portanto, uma forma simples de garantir que conseguem trabalhar é terem um dispositivo real, que pode ser antigo. O que eu tenho aqui na mão é uma coisa antiga, já vou mostrar-vos. Mas e se eu quiser fazer uma apresentação, por exemplo, eu vou usar este real que está aqui, como é que eu vos mostro? Já agora, uso uma coisa que se chama Visor. Exatamente, é isso. Tenho aqui uma aplicaçãozinha que é o Visor. Chego aqui e digo start, faça start disto, cliques e está aqui. Estão a ver? Se vocês agora vão ver o que eu faço aqui. Está bem? Pronto, esta é uma forma de trabalhar, com dispositivos reais, se precisarem mesmo para gravar um vídeo para a apresentação que eu peço na discussão. Usam o Visor para o efeito, está bem? Podem gravar o vídeo da experiência de utilização, disto tudo a funcionar maneirinho, está bem? Portanto, parece-me que resulta bem. Dito isto, tenho aqui um erro que eu deixei acontecer, porque estava relativamente à espera. Não sei por que raio é que o meu IDE insiste em, por omissão, criar isto assim. Vou alterar. Portanto, se porventura isto acontecer, qual é que é o problema? O problema é a incompatibilidade entre a versão JDK e a versão do plugin que eu estou a usar. Enfim, não tem problema nenhum. Chego aqui e digo File Preferences. Tenho que dizer sempre isto em cada projeto novo, vá-se lá saber porquê. Build, Execution e Deployment, Build Tools, eu digo sempre isto. Gradle, e não é 1.8, é 11. Aliás, é o Embedded JDK, não seja chato. Eu faço isto tantas vezes, eu gostava, provavelmente terei que dizer, em vez de dizer para isto, tenho que dizer para todos, mas ainda não me dei o trabalho de ir atrás disso e, portanto, eis que tem este problema. Mas está resolvido. Está resolvido. O Windows é mais chato para fazer isto. É? Não? Safam-se? Como é que se chama? Neste caso, aqui tem o caso dos Android, mas no Windows aparece depois uma janela que se chama Phone Link. Ok. Pronto, estão-me a dizer que isto é um bocadinho mais chato em Windows. Eu não tenho nenhuma experiência de utilização destas coisas em Windows, por razões óbvias. Tentem-se ajudar uns aos outros nisso. Ok? Se tu sentes que, não, isto não custa nada, já sabem, tentem-se ajudar uns aos outros nisso. Eu tenho pouca capacidade de usar o Windows para perceber se isso é difícil ou não, porque tinha que ter um computador diferente. E já não uso Windows há mais de 10 anos. Pronto. Não há juízo de valor, aqui nenhum. Eu só mesmo não uso, não sei. Está bem? Ias dizer? Eu sei, esta aqui usei o Visor, há várias formas de mostrar isto. Eu aqui usei o Visor, repare, isto não é emulação, isto é mesmo, estou mesmo a ver este telefone, está bem? Mas eu experimentei o Visor, correu tudo bem comigo, funciona bem, estou satisfeito e pronto, e fiquei-me. Pronto, não sei, vejam lá. Pronto, vejam lá, tentem-se ajudar uns aos outros. Eu não tenho experiência, só estou a dizer o que me disseram aqui, que isto com o Windows é um bocadinho mais chato. Mas pronto, eu também, repare, eu cheguei aqui e já tinha isto tudo, o setup já está feito, eu fui só pôr a correr e isto pareceu que foi simples, mas antes tive que fazer algum trabalho de preparação do ambiente. Diz. Em PO fazíamos como? Com o Genymotion. Não, mas isto, espera, calma. Isto está tudo certo.
eu posso, naturalmente, correr o programa aqui. Hein? Posso fazê-lo. A questão é, se eu peço-vos a gravação de um vídeo a mostrar as funcionalidades da aplicação. Para mostrar que eu aqui, imaginem, eu estou aqui a brincar com isto, mas quero-vos mostrar a vocês. Para vos mostrar, tenho que ter isto projetado no meu ecrã. O Visor resolve isso. Ok? Agora, de resto, é pacífico. Aliás, eu vou pôr isto a correr. Vou pôr isto a correr no device emulado e depois vou tentar pôr isto a correr no device. Já agora, o que é isto? O build output, não quero ver aqui o build, vou só esconder. Quero é o log. Pronto, cá está, não é? A correr. E agora vou tentar fazer a mesma coisa no device. E vou constatar, no device real, e vou constatar que não posso fazê-lo. Querem ver? Olhem ali, porquê? Warning. O min SDK é API level 26. O teu device tem API level 22. Portanto, isto provavelmente não vai correr bem. Eu digo, pá, mesmo a patrão, ignoro isso. Tenta lá. Bomba, não dá. Porquê? Porque no momento da instalação é verificado o manifesto, lembram-se dessa conversa do manifesto, o fecheiro que contém a declaração de carga do APK, do pacote instalável, do binário, e que eu quero deployed no Google Play. Nesse momento, o procedimento de instalação vai verificar, não, isto aqui precisa de, no mínimo, o SDK, o API Level 26, isto tem 22, não brinco, e rejeita a instalação. Então, se eu quisesse, mas há aqui alguma coisa, isto caramba, é um Hello Android, não consigo correr isto neste device. Que requisitos é que uma aplicação destas pode ter que impeça a execução? Caramba, não é? Na verdade, não são nada de especial. O que eu vou fazer é precisamente isso. Dizer, afinal, estava a brincar, não é min SDK a 22, a 26, é 22, faz 5 now, esconde isto, a versão mínima depende muito do que é que queres fazer. Ok? A versão mínima que se pode usar. Não sei, este telefone que eu tenho aqui é de 19 e carquejo. Isto é de 2017 ou 2016. É um telefone modesto, não deve ter custado 100 euros. Percebe? Isto é uma coisa muito, muito modesta. Portanto, eu diria que qualquer brincadeirazita que um tipo consiga usar no cotidiano serve para testar estas aplicações, está bem? Portanto, diria eu. Pelo menos espero eu. Bora correr agora. Veem que aqui isto mudou. Vou tentar executar. Vou fazer assim e vou mostrar a instalação e vou esconder este. Isto está sempre a abominar. Quando o build terminar, estão a ver o ciclo de feedback disto. É um bocadinho lento, não é? O build. A malta está habituada àquele processo de corre. Feedback instantâneo, não é? Isto é um procedimento de build é um bocadinho mais demorado. Há muita coisa a acontecer aqui, está bem? Há mesmo muita coisa. Tcharam! Finalmente já corre, está bem? Pronto, aqui, não é nada especial, só isto. Pronto, dito isto, stop all. O que é isto da execução em Android? Foi essa a promessa, não é? Portanto, já vimos o que é isto de consequência ter um min SDK, já vimos que isto determina até onde é que eu consigo fazer o deploy da minha aplicação. Isso normalmente imaginem que eu faço uso de uma funcionalidade que só existe a partir da API Level 24. No momento de build, o IDE avisa-me, olha, tu estás a declarar que isto tem um SDK mínimo, que é o 22, mas estás a usar coisas que só apareceram no 24 ou no 26. Portanto, vê lá, meu. Percebem? Portanto, o IDE emite esses avisos. O próximo passo que eu queria então era, vamos falar aqui da execução em Android. Vamos tentar olhar um bocadinho para isso. A primeira coisa que eu pergunto, ou melhor, a primeira coisa que me ocorre quando olho para uma coisa destas, mas isso sou eu, vocês podem me dizer se é verdade para vocês ou não, o contrato é este. Eu quero definir um componente em Android que pode hospedar a User Interface. Esse componente chama-se Activity. Quando eu defino uma Activity, estou a definir um potencial hospedeiro para a User Interface.
Okay? Quer isto dizer que se eu tiver alguma coisa, se eu quiser ter alguma coisa que se mostre no ecrã, tenho que ter uma activity. O modelo de extensibilidade Android diz que queres ter uma activity, derivas direta ou indiretamente, portanto, crias uma classe que deriva direta ou indiretamente, é isso que significa em Kotlin isto, que deriva direta ou indiretamente de activity. No caso, porque eu vou usar Jetpack Compose, tenho que derivar de component activity, direta ou indiretamente. Component activity, por sua vez, deriva de component activity, que por sua vez deriva de activity. Estão a ver? Porquê que eu tenho que derivar dali? Porque essa é a forma que eu tenho de ser notificado de alterações importantes, ok? Às quais eu vou ter que reagir. Alterações ao estado da minha aplicação. No caso, o estado da apresentação daquilo que eu pretendo. Qual é que é o contrato base, para começar? É derive direto ou indiretamente component activity e no onCreate especifica a composição da UI. Portanto, no onCreate, no método onCreate dessa classe, digo qual é que é a user interface que eu quero que seja apresentada. Okay? Em Jetpack Compose eu faço fazendo uma chamada a setContent, que recebe como parâmetro uma função composable. Para já ficamos por isto. Esta função composable contém a descrição da UI a apresentar. Está bem? Nomeadamente aquele texto, Hello Android. Certo? Até aqui, tranquilo. Diz o contrato de extensibilidade que redefino, derivo e redefino o método onCreate, que é chamado para sinalizar, é preciso definir lá a UI que queres que seja apresentada. Diz o contrato que é importante chamar o onCreate da base. Redefino o onCreate e chamo o da base. Porquê é que eu tenho que chamar o da base? Porque na base estão a acontecer coisas. No código da base está a ser feito trabalho. Tenho que o chamar sob pena de esse trabalho não ser feito e, consequentemente, ter efeitos estranhos. Ok? Mas isto é o único... O que é que acontece quando eu ponho isto a executar? Durante quanto tempo é que este onCreate é chamado e em que instância é que esse onCreate é chamado? Vamos ver. Para ter um bocadinho de insight, para conseguir perceber um bocadinho melhor o que é que está a acontecer na execução, o que eu vou fazer é isto. Vou fazer log v, que é o mesmo que dizer... Então, meu, não defines, não percebo. Consteval, a minha ideia está um bocadinho lento isto, porque se calhar é muita coisa que está aqui a acontecer na minha máquina. Consteval tag é igual a hello Android. Para já está bom. E agora venho aqui e digo onCreate starts on. Há duas coisas que eu me pergunto sempre. Reparem, o que eu vos estou a dizer é, vocês acham que quando o onCreate termina, a aplicação termina? É esquisito, não é? A única coisa que eu digo aqui é a composição da UI. Será que termina? Vamos ver. Parece bem? OnCreate ends. Vamos ver, não é? É fácil de ver. Bora ver. Já agora uso o emulador para que se veja tudo aqui, não é? Está ele, logcat, mostra. Vou aqui filtrar. Isto é o logcat. Portanto, as mensagens que eu escrevo em log aparecem aqui, está bem? Vou dizer que quero o do emulador e vou pôr aqui um filtro para o texto Hello Android, para que só apareçam as mensagens que eu estou lá a colocar, está bem? Só isto que eu estou a fazer. Olha, onCreate starts e onCreate ends. O onCreate já terminou e, todavia, aqui está o ecrã visível. Portanto, isto quer dizer que o onCreate terminou e a aplicação continua a executar. Um bocadinho diferente da abordagem baseada na função main, não é? Ok, pronto, está bem, então. Porreiro. Então, aparentemente, o tempo de vida da execução não é limitado ao tempo de execução do onCreate. Muito bem. O próximo passo, a próxima pergunta que me surge é, então, mas espera aí. Também há Visor para o Windows, Romano. Obrigadinho. Dizem que o Visor para o Windows também existe, é possível que funciona bem, não é? Ok. Está bem, ok, fixe. Portanto, dizia... o próximo passo é, está bem, então, mas espera aí.
O onCreate é chamado para me notificar, olha, a activity foi criada, define lá a composição da sua UI e depois termina. Mas é só isso que eu consigo saber. Isto parece curto, não é? O que eu posso reagir a mais o quê? Já agora, também aparentemente, o tempo de vida disto transcende o tempo de execução do onCreate. Eu preciso saber mais coisas. Na minha cabeça surge o seguinte. Eu há bocado tinha controle sobre o tempo de vida dos objetos e tinha controle sobre em que threads é que as coisas corriam. E aqui? Então aqui vou ver. OnInstance. Em que instância é que isto está a correr? Vamos lá tentar perceber. Hashcode, this.hashcode. And a thread. E em que thread? Vamos fazer assim. Pimba. And thread. Pode ser thread. Ponto current thread. E vamos tratá-la por nome, porque ela é importante o suficiente para usarmos o nome dela e não um ID qualquer. Certo? Portanto, o que é que eu estou com isto a tentar perceber? Estou a tentar perceber. Muito bem, então, era uma vez uma chamada onCreate que acontece numa instância, portanto, num objeto que tem o hashcode que eu aqui ponho e na thread cujo nome é este, está bem? Antes. Certo? Até aqui. A primeira coisa que me apetece logo perguntar é, então, mas é só isto que há? Não. Há mais callbacks, portanto, há mais funções que eu posso redefinir para receber a indicação de que aconteceu alguma coisa. Aquelas que surgem imediatamente são onStart, que é a função de callback que é chamada para sinalizar que a activity está visível. É uma espécie de estás no ar, tem cuidado. Não é? Se a activity estava toda nua, é melhor que se vista, porque vai ficar visível para o utilizador. Ok? OnStart. Bora lá. E de seguida, OnStop, que é o callback que é chamado a dizer, olha, já não estás visível. Está bem? Põe-te à vontade. Se quiseres. Mesma história. E por fim, o onDestroy, só porque às vezes pode acontecer que a framework me avise, olha, esta activity já era, vai à vida. Está bem? Portanto, faz lá o que achares conveniente. Já vamos ver a utilidade reduzida deste onDestroy. Está bem? De seguida, o que é que eu vou fazer? Vou fazer estas coisinhas. Mesma coisa. Logging, onStart. Aqui não interessa se começa ou se termina, é só quando é que é chamado. OnStop. E onDestroy. Está bem? A pergunta que eu coloco logo aqui, portanto, surge logo no meu cérebro, em consequência de ter perdido o controle, é: qual é que é a minha expectativa acerca de qual é o nome que aparece aqui? E se ou não é sempre o mesmo? Ok? Percebem a pergunta? É sempre o mesmo ou não é sempre o mesmo? E porquê? É a pergunta que me surge logo. E mais, em que circunstâncias é que este start, este stop, estes onDestroys, estes são chamados? São as duas perguntas que me surgem. Mas qual é isso é importante? Se é sempre o mesmo ou se não é sempre o mesmo? Deixem-me responder de outra maneira. Ou melhor, deixem-me responder com mais uma pergunta, que é: o que é que vocês acham acerca das garantias de execução? O onStart começa a executar só depois do onCreate ser executado? Ou pode acontecer que o onStart começa a ser executado, ainda não acabou o onCreate? Mas pode acontecer um onCreate ser chamado enquanto a chamada anterior ao onCreate não terminou? Percebem estas perguntas? Reparem, eu abdiquei do controle. Surge natural, disseram, ok, o onCreate é chamado para sinalizar a activity é criada. Muito bem. O onStart é chamado para sinalizar que a activity está visível no ecrã. Ok? Porreiro. Então, mas é possível o onStart ser chamado antes do onCreate terminar? Ou não? Percebem a pergunta? Bom, quais é que seriam as consequências da resposta ser não? Ou melhor, da resposta ser sim. É possível o onStart ser chamado ainda não terminou o onCreate. Bom, eu tinha que estar preparado para que estas coisas fossem concorrentes. E já sabemos as consequências disso, não é? Uma dor de cabeça.
Não é assim. Ou seja, significa que o onStart só será chamado depois de terminar a execução do onCreate. Quais é que são as consequências imediatas disto? E se eu demorar? E se o meu onCreate for resgatar a fio de execução para fazer cenas? O quê? O que lhe apetecer? O quê? Estás a executar o meu código, agora eu sou dono disso? Eu é que sei, eu faço o que eu quiser. E pego na thread e ponho a ir buscar coisas ao outro lado do mundo. E demora 10 minutos naquilo. O onStart nunca mais corre. Estão a perceber? Portanto, de facto, o que nós temos é um modelo de threading que diz é sempre a mesma thread. As chamadas aos callbacks são seriadas umas com as outras. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a chamada a um callback subsequente só acontece depois da anterior terminar. Mas isto tem uma consequência, que é, atenção, aquela thread não é nossa. Ela vai ser responsável por executar todos aqueles callbacks. Ela não pode ser retida. Tem que se despachar. Temos que a libertar para ir à sua vida. Está bem? É uma consequência direta destas garantias de execução sequencial, seriação, da execução dos callbacks. Percebem? Dizem, então, mas podiam ser várias threads e mesmo assim haver garantia de seriação. Sim, podia. Por exemplo, vi isso em J2ME, Java 2 Micro Edition, pá, quando os primeiros telefones com Java apareceram, quando vendia dizer, se calhar vocês eram o quê? Deviam ter quê? 6, 7 anos, não é? Para aí. Vendia dizer que os telefones tinham Java, na época. É um telefone com Java, antes do Android. Aquilo era J2ME, não era sempre a mesma thread, mas as threads que vinham executar os handlers de evento, estes callbacks, tinham que adquirir sempre o mesmo lock. E a execução sequencial é garantida por essa via. Mas pronto, mas divaguei aqui. A questão é que, por um lado, simplifica, por outro lado, coloca a responsabilidade em nós em sabermos que é melhor despacharmos. Está bem? Devemos deixar a thread seguir a vidinha dela à zap. Isto impõe restrições à execução. Porreiro. Mas bora, está bem, tudo bem, já percebi. Então, mas e o resto? Vamos ver a execução disto. Stop. Executar. Muito forte. Ora, então, locket. Sim, senhor. Olha, onCreate starts, onCreate ends, onCreate starts on instance, and thread main. Olha, tem nome, chama-se main. Ou UI, para os amigos. Portanto, depende de quem está a falar com ela. Eu, por exemplo, em casa, e aqui tenho nomes diferentes, não é? Em casa, malta, diz-me que chama-me nomes. Parvo e afins, mas aqui não. Ok? Dizia, mas é a mesma. Ou UI thread ou função main. Está bem? E como vemos, onCreate start, ends, onCreate starts, on instance. Espera, isto aqui é da execução anterior, está bem? Quando ainda não tínhamos logging. E agora aqui, starts on instance. Ok, aparentemente é sempre a mesma instância. Então o que é que acontece quando eu faço home? Olha, onStop. A dizer o quê? Já não estás visível. Então, espera aí. E aqui? Olha, onStart, fixe. Está bem, está visível. Avisou. Correto. Pergunta. Fiz home. O que é que vocês me sabem dizer acerca da activity? Existe a instância de activity? A aplicação está em execução ou não? Achas? É uma conjetura. Ok? Mas pode não estar em execução. Pode. Pode não estar, não existir. A activity pode já não existir. Vocês dizem, como assim pode já não existir? Pensa. Como assim? Ganda maluco que tu és, meu, dizem-me. Não, meu. Não. Está aqui, não é? Clique. É outra activity. É lá. Então, o que é que se passou? O que se passou foi que, então, mas aquilo estava ali, né, no histórico. Aquilo chama-se uma user task. Estava ali uma user task a dizer que tinha estado a usar aquilo, eu cliquei, ela apareceu. O utilizador, o que é que viu? Nada de especial, pois não. O que é que o utilizador se apercebeu? De nada. Mas, todavia,
é outra activity. Ok. Pronto, ok. Então, mas espera aí, foi só isso que aconteceu? Vamos ver outra coisa. Estão a ver este número que aqui está? 172,86. Aquilo é o PID, Process Identifier. Querem ver? Outra coisa. Gira. Home. Está aqui. Desculpem, está a ficar um bocadinho. Já sei o que é que vou fazer. Faço no device com o visor. Ou então tiro isto aqui. Saúde! Está aqui, não é? Então a aplicação está a correr, não está? Está aqui. Como? O emulador não dá para... Para tirar daqui? Dá. É que nós só temos a usar aquele canto. Dá. Posso chegar e pôr isto aqui, que às vezes, já agora, posso mostrar como é que isso se faz. Ponho aqui e digo Android, Preferences, Emulator, acho que é no Emulator, Build Execution Deployment, onde é que está o Emulator? Testing, não. Tools, Emulator. Eu sei que existe algures. Launch in a Tool Window. Ok. E agora digo assim. Fecha, vai-te embora, pimba. Vou fazer isto aqui. Está fixe, bora correr. Não é no Huawei, é no Pixel. Corre. Pronto, caem dele, não é? Que bonitinho, da vida. É conveniente em alguns exemplos, mas na maior parte do tempo é porreiro que esteja ali encostado. E então, olha lá o Android, cá está ele, nada de especial. E agora aqui, espera aí, isto já não é o processo certo, né? Portanto, com certeza. Não é nada disto que eu quero. É este. E agora aqui, olha, cá está ele. Tudo bonitinho. Vamos fazer a mesma coisa, não é? Portanto, a promessa era mostrar isto, fazer assim, chegar aqui e dizer, então, mas espera aí. Home. Não é o Home, é aqui. Home é este. E o que é que eu vos tinha mostrado? Reparem, isto que aqui está à direita é a experiência do utilizador que o utilizador comum tem. Aquilo que eu vos estou a tentar mostrar é que essa percepção da execução não nos chega. Eu estou a gastar este tempo para vos dizer isso. Ok? Não basta a percepção da execução que um utilizador normal tem. O que é que um utilizador normal diz? Então, a aplicação agora está em background, quando chega aqui, está em foreground. Isso não é mentira, é verdade. Mas, quando eu faço isto, a pergunta que eu faço, estão a ser ocupados recursos computacionais ou não? Existe um processo, existe a instância de activity, aquelas coisas que nós programadores temos que saber, não é? Existem. E a resposta é não sei. Querem ver? Tal. O que é que aconteceu? Morreu o processo com o PID 17455. Ok? Process ID. O processo é a construção do sistema operativo que hospeda a execução de qualquer coisa. Está bem? Já agora. Vocês vão estudar isto em TVS, com mais calma. E a seguir, ou já estudaram em SEO. E a seguir, o que é que eu faço? Venho aqui, porreiríssimo, então chego aqui e vejo. Está aqui uma coisa. Isto é a aplicação em background, não é? Estou a mentir, eu sou mentiroso. Não, isto é uma coisa que se chama user task e que foi construída para dar ao utilizador a possibilidade de retomar uma coisa que estava a fazer antes. Não tem nenhum compromisso associado a isto do uso de recursos computacionais diretamente pela minha aplicação. Querem ver? Clique. Aparece, está ela. Olha, a instância de activity é outra, porque o hashcode mudou. É o outro objeto activity. Foi criado um novo. E o processo também é outro. Olha, 17974. Ou seja, não acredito. 17974, ok? 74. Agora venho aqui. Home. Stop. Mesma coisa. 974. Agora a mesma coisa. É outro, não é? 18031. É lá. Vocês dizem, mas o que é que eu quero saber disto? Não és uma ganda seca, bacana. Não é? Alguns de vós terão a pensar, ganda seca que este bacana é. O que é que me está a dar com isto? É simples. Podemos guardar estado
como campos de instância desta classe? Claro que não. A activity é outra. Claro que não. Percebem as consequências? Começou logo aí quê? Estado. Quê? Campos de instância? Não. Esquece lá isso. Está bem? Dá para perceber? Perguntas. Têm perguntas para me fazer? Estão assim um bocadinho quase que perplexos. Diz. Então, se Só uma? Não. Vá. Mais. Preciso mais. Já começamos com uma. Vá. Desculpa. quando sempre da aplicação, ou seja, temos a aplicação de fogo, se ela mata o processo, Eu não disse isso. certo, mas Pode matar o processo. Pode matar o processo. E isso é que é a punchline aqui. Que é, quais é que são as garantias do contrato? Quando nós temos um contrato com alguém, há coisas que estão contratualizadas como garantias que nos são dadas e há outras coisas que aparecem que são mais cortesia. Não é? Por exemplo, eu vou aqui ao café, aqui acima, e peço um café. O que é que está contratualizado? Contrato social. Eu dirijo-me ao café, peço o que pretendo, dão, pago o preço que eles pedem. Consumo ou não, o problema é meu. Não levo aquilo que eu não paguei, não posso pegar na chave nem levar, certo? Mas este é o contrato. O que é a cortesia? É pá, eu ser simpático com as pessoas, não é? Pelo menos o meu pai ensinou-me. Não chega, dá-me um café, pá! Não faço isto. Até que posso fazer. Pá, enfim, o pacote de açúcar não é cortesia. Mas dê-me, em vez do açúcar, dê-me aquelas coisas, pá, que a malta toma com o café. O adoçante, exatamente. Eu também não tomo com açúcar. Portanto, essas coisas esquisitas que se mete no café para parecer um reboçado. E não café. Desculpem, divaguei. Percebem? Mas isso é cortesia. E esta é a diferença que nós precisamos de compreender aqui. Quais é que são as garantias que nos são dadas pelo modelo de programação? Eu vou tentar mostrar-vos essas garantias gradualmente, aos poucos. Explicar-vos quais são as garantias que nos são dadas. E aquilo que eu vos acabei de dizer, que é aquilo que estávamos habituados, que era controlar o tempo de vida. Quem é que chama o quê? A nosso belo prazer. Porque nós somos deuses e senhores nisto. Esqueçam lá isso. Vocês dizem, mas bolas, isto não é justo. Eu gosto de mandar. Pá, se gostas de mandar, tens que fazer tudo. E aqui, este é o preço. Isto é a diferença fundamental entre aquilo que se chama bibliotecas ou frameworks. Eu deixei aqui um linkzinho muito fixe. Pá, leiam, por favor. Eu, quando me dou ao trabalho de pôr aqui os links, é porque eles merecem a pena, não é porque eu tenha uma tara qualquer com vou pôr links só para parecer fixe. Não. Vale mesmo a pena. Este Inversion of Control é um link para um texto de um senhor que se chama Martin Fowler, ok? Café com açúcar é batota, diz o pessoal. Não é batota nada, é mau gosto, homem. Não sejas simpático. Lá está a ser cortês o André Alexandre. É um ex-aluno de há muitos anos já. E dizia, o que é que isto diz? É a diferença fundamental entre uma biblioteca e uma framework. Uma biblioteca, eu controlo tudo em absoluto. A biblioteca resolve-me os detalhes do como. Eu chamo quando quero, quando muita biblioteca diz, olha, isto é o meu contrato, é o que eu prometo fazer quando tu me chamas, ok? Tu passas-me esta informação e eu devolvo-te aquilo. Isto é uma biblioteca. A framework é normalmente ao contrário, que é o princípio de Hollywood, que é nós não chamamos a framework, don't call us, we call you. Portanto, na maior parte das vezes, o que é que acontece numa framework? Eu cedo controlo, nomeadamente acerca do tempo de vida dos objetos e as circunstâncias em que o código é chamado, e limito-me a definir as reações a acontecimentos relevantes. Que foi o que eu fiz aqui. Portanto, o contrato de extensibilidade da framework Android diz, queres ter um ecrãzinho? Então tens de ter pelo menos uma activity. Nessa activity derivas daquele sítio que eu te vou dizer. E depois especificas no onCreate a composição da UI. Se quiseres saber alterações de estado da activity, nomeadamente relativamente ao estar visível ou não, redefines os onStarts, os onStops e os onDestroys da vida e outros que existem que eu não vos estou a aborrecer com todos os detalhes do ciclo de vida. Chama-se isto o ciclo de vida da activity, que é controlado pela framework. Está bem? O ciclo de vida da activity é uma coisa mais elaborada, mas eu não quero para já lidar com todos esses detalhes. Está bem? Não é importante para já. É importante para já percebermos que abdicamos do controle. Qual é a instância? Estão a ver? Chama o onCreate. O que é que eu posso fazer nesse onCreate? Não posso fazer muito, porque se eu demoro muito tempo, o que é que acontece? Atraso todos os callbacks subsequentes.
proibido fazer input-output nos nossos callbacks on create, código callback on create, on start e diabo 7. Porquê? Porque aquilo está na thread principal, que é a thread que está dedicada à sinalização destes acontecimentos relevantes. Se a thread está bloqueada em I/O, não está a sinalizar as transições de estado relevantes. E a experiência de utilização é perturbada em consequência disso. Está bem? Dá para perceber isto? Está compreendido? Isto tem uma série de consequências. Está bem? Uma carrada delas. Que é o que nós vamos andar entretidos aqui o semestre todo. Ok? Não funciona. Espera aí. É set title? Não é assim, é set title. Caramba, isto ainda está com o título anterior. Obrigado. Não, é mesmo o bot que está manhoso. É o bot que está manhoso, exploited. Eu depois faço restart a isso. Caramba, isto... Eu tenho já há muito tempo que não vim aqui. Tenho uns bots que estão em baixo. Bom, estão em baixo, mas não estão... Crashou, aquilo crashou. Depois trato disso. Ok, está bem? Portanto, isto era o que eu vos queria dar como ponto de partida, que é calma, porque há umas quantas coisas que nós estávamos habituados a controlar e que perdemos esse controle. É bom, por um lado, porque podemos fazer menos código e ter mais resultados. É mau, por outro, porque há um conjunto de pressupostos a que estamos habituados que desapareceram. Ok? Isso pode ter implicações pode dificultar a nossa entrada nesta nova realidade. Está bem? Ok? Pronto. Próximo passo. Próximo passo é... Então, mas espera aí. Eu mostrei-vos um exemplo em que não só o processo desaparece, como a activity é outra, mas não é preciso ser tão drástico para que isto aconteça. Está bem? Há uma coisa que aqui eu nunca vimos. Foi uma chamada onDestroy. Pois não. Eu redefini o gajo e nunca apareceu aqui. Estão a ver a utilidade reduzida dele. Então, mas quando é que ele aparece? Olha, vamos ver. Um exemplo de quando ele aparece é aqui. Quando acontece uma reconfiguração. E eu vou usar a reconfiguração como um exemplo para promover algumas anomalias que depois, para repararmos no nosso código, que depois, para repararmos as anomalias, vamos ter que estudar outras coisas. Está bem? Uma delas é esta. Isto é uma reconfiguração. O que é uma reconfiguração? É algo que mudou. No caso, o que é que mudou? A orientação do ecrã. Outro exemplo de reconfiguração é mudou a língua que está a ser usada. Nesses casos, o que é que acontece? O que acontece é... Okay? Quer dizer que o onDestroy pode ser chamado. Sim. No caso de uma reconfiguração é... E reparem o que é que aconteceu depois da reconfiguração. onDestroy na instância antiga, onCreate e onStart na nova. Sempre na thread main. Está bem? Na nova. Fixe. Próximo passo. Boa. Compreendemos. Então, em que outras circunstâncias é que isto acontece? Estas chamadas a estas funções. Deixa-me pôr isto direitinho outra vez. Há aqui uma carrada delas, não é? Tantas, não é que me interessa agora. Vamos fazer assim. Vamos fazer clear disto, só mesmo naquela. Vamos fazer assim. Vamos fazer home. Não é aqui. Aqui. Olha, o stop já tínhamos visto. O onDestroy não sabemos, não é? Correto. Aqui. E se eu fizer back? Olha, onStop. Não onDestroy. Pergunta. Conseguem concluir que o onDestroy só é chamado nas reconfigurações? Ah, valente. Não, pois não. Perceberam a pergunta? Conseguem concluir que o onDestroy só é chamado nas reconfigurações? A resposta do vosso colega, não. Mas não. Eu sei que observei que o onDestroy só foi chamado nas reconfigurações. Mas querem ver eu mostrar-vos a chamada onDestroy quando não acontece uma reconfiguração, mas quando acontece um back? Olha, vou-vos mostrar. Num device diferente, mais antigo. A malta depois disto fica traumatizada. Vamos escrever uma linha de código. Ai, que é isto? Ok? O meu objetivo, reitero, qual é? Sensibilizares para a mudança, para a diferença fundamental entre a execução a que estamos habituados a pensar sem grande pensamento e a execução em Android. Está bem? A execução em Android é outra coisa. É um bocadinho mais elaborada do que... Não é isto, é o Visor. Portanto, o Visor... Anda lá, man.
sei lá o que é que ele está para aqui a fazer, acender luzes. Pronto, dá para brincar com coisas mais antigas, mas temos de ser pacientes, não é? Não podemos ser impacientes. Estão a ver aqui o on-stop, on-start, on-stop, back. Desculpem. Tenho que estar a olhar para o certo, não é? Vou limpar isto, vou mandar. Caramba. On create, on start e finish e on start. Back. Viram? Olha, agora on destroy é chamado, no back. Estão a ver a utilidade do on destroy? É muito reduzida, não é? Porque tem poucas garantias da sua execução. Portanto, é, obviamente, de utilidade reduzida. Então, o que é que eu retiro de tudo isto? Ok, o que é que nós sabemos dizer acerca do contrato com a framework Android? Sabemos dizer o seguinte. Se eu quiser ter acesso ao ecrã, tenho que criar uma activity. Essa activity vai ser hospedeira da user interface, cuja especificação ainda não olhamos. Está bem? Já vamos ver como é que ela se faz. É o que vamos fazer já a seguir. De seguida, o que é que sabemos mais? Sabemos que definir uma activity é derivar do sítio certo e redefinir pelo menos o onCreate. É no onCreate que eu especifico a composição da UI. Também posso redefinir outros métodos de callback, que são chamados pela framework em que circunstâncias? Quando existem alterações de estado relevantes. O onStart para dizer está visível, o onStop para dizer já não está visível. E que tem garantia que todas essas funções são chamadas em sequência, de forma seriada. Isto é, não é possível haver uma chamada a uma função de callback sem que outra anterior tenha terminado. Sempre na mesma thread, a função main, a thread principal, a thread main, ou UI thread, e, por isso, não posso demorar no código que coloco nesses callbacks. Okay? Sobretudo, não posso fazer operações potencialmente bloqueantes. O que é uma operação potencialmente bloqueante? É uma operação cujo tempo máximo eu não sei qual é. Ok? Se eu não sei dizer quanto tempo é que no máximo vai durar a execução de algo, isso não pode ser feito na main thread. Porquê? Porque senão posso perturbar a experiência do utilizador, nomeadamente a capacidade de reagir àquele time frame implacável dos X frames por segundo para que as animações sejam fluidas. Percebem? Portanto, não posso demorar. E o que é que eu consigo dizer mais acerca da execução? Não sei. O tempo de vida da activity eu não consigo controlar. As circunstâncias em que ela é criada e destruída eu não as controlo. E, consequentemente, não posso guardar estado em campos de instância na classe que implementa a activity. Ok? É isto tudo que sabemos dizer. Esta foi a história toda que eu estive aqui a contar. Está bem? A seguir, o que é que eu quero? Então, a seguir, bora lá fazer qualquer coisa com isto. Como é que é? Abraço, lá está o Lopes. O que é que eu quero fazer? Bora fazer qualquer coisa de útil com isto, não é? Provavelmente, bora lá fazer. Eu proponho fazer uma aplicaçãozinha que é uma aplicaçãozinha de apresentação de uma citação do dia. Quote of day. Bué geek. É? Portanto, citações, uma citação. Uma alternativa é a imagem do dia, também é giro. Imagem sacada da NASA. Depois, se sobrar tempo, faço essa também, ok? Uma coisa qualquer. Desde que, para mim, o requisito é que seja simples QB. Está bem? E que dê para ir construindo gradualmente. A seguir, mas antes de ir começar a fazer essa aplicaçãozinha, que vai durar algumas aulas, eu queria olhar um bocadinho para o que é isto, o Compose. Está bem? Portanto, Compose. Antes de mais, perceberam tudo o que eu disse até aqui? Bom, com vários níveis de compreensão, é óbvio, agora algumas coisas irão a perceber-se melhor à medida que começamos que vamos fazendo, não é? Mas a pergunta que eu faço é, perceberam a ideia geral disto, daquilo que eu acabei de transmitir? Alguma dúvida que queiram colocar? Porquê que no telemóvel, quando se fez o back e o destroy, é a versão ou alguma coisa? É a versão. Portanto, houve mudança acerca da garantia da chamada onDestroy em consequência de um back. Houve. Nesse caso, é a versão do Android. Sim, é a versão do Android, sim. Portanto, é um Android mais antigo, ainda é chamado onDestroy.
mas isso desapareceu do contrato. Não é garantido que o OnDestroy seja chamado em consequência do back. Isto disse para reforçar o quê? Para reforçar a necessidade de compreendermos qual é o contrato, do que é que podemos ou não, com o que é que podemos contar ou não, e perceber também que esse contrato pode mudar e temos que estar atentos a isso. Neste caso, não é nada de grave, não é aquilo que se possa chamar uma breaking change importante. Porquê? Porque a utilidade do destroy já era ela própria muito reduzida. Okay? Porque, enfim, às vezes era chamada em que circunstâncias? Ocasionalmente, quando a activity era destruída, mas nem sempre. A activity podia ser destruída e o OnDestroy não ser chamado. Como vos mostrei, aliás, não é? Ok? Está bem? Força. Pronto, a pergunta é, então, mas como é que eu trabalho aqui, não é? Mas que é isto? Como é que a gente trabalha aqui? Com calma. Está bem? Trabalhamos com calma. Vamos ver. Está bem? Vamos ver. Portanto, existem... A tua pergunta, Inês, é, então, mas espera aí, como é que eu lido com o Estado? Nós vamos ter que, primeiro, para lidar com o Estado, temos vários mecanismos. Okay? Várias formas de lidar com ele. A forma mais adequada depende da natureza desse Estado. O que é que aquilo é? Nós, tradicionalmente, não nos preocupamos muito com isso. Aqui, em Android, temos que, obviamente, olhar para o Estado e perceber. Mas que Estado é este? Porque, em função disso, eu escolho uma forma diferente de lidar com ele. Ok? Estado de aplicação lida-se de uma certa forma, estado de apresentação lida-se de outra forma. Por aí fora. Está bem? Portanto, a forma como nós lidamos com o Estado é conversa. E existem várias técnicas. Está bem? Ok? Pronto. Ok. Portanto, o próximo passo que eu quero é fazer um quebra-gelo ao Compose. Está bem? Jetpack Compose. O que é Jetpack Compose? É uma biblioteca cujo propósito é viabilizar, é uma framework, desculpem o erro, o uso incorreto da biblioteca, é uma framework, que eu acabei de falar-vos de inversion of control, e de dizer-vos que a diferença fundamental entre uma biblioteca e agora, caramba, não é? Tal no gajo. Uma framework, mas vão ver que é uma framework que tem suporte em runtime, mas também tem suporte em build time. Os que já estudaram Desktop Compose já viram, não há aqui nada de novo nisto, está bem? Nada de substancialmente novo. Portanto, o que é isto? O que é essa framework? Qual é o modelo de programação dessa framework? Bom, o modelo de programação dessa framework é, eu quero especificar a UI. Para especificar a UI, uso aquilo que se chamam composables. O que é um composable? É uma peça de software que especifica uma área do ecrã. Diz como é que é composta uma dada área do ecrã. Okay? E como é que isso se faz? Bom, faz-se assim. Isto que aqui está é uma função que define um composable. Portanto, isto é a forma de definir um composable, que diz, este composable é composto por um composable que tem texto e o texto é este. Perceberam? Isto define, era uma vez, uma parte do ecrã que vai apresentar texto e o texto que será apresentado é este. Isto sugere que as funções composable são funções onde entra porco e sai chouriço. Eu digo sempre isto, não é? E o que é que entra? Estado. E o que é que sai? O que é o chouriço? A descrição da UI. Vocês dizem, hã? Qual descrição da UI? O que é que isto retorna? Nada, não é? Isto é unit. Unit é nada. Como assim? Retorna. Bom, na verdade, esta função não tem exatamente esta assinatura depois de tratada pelo compilador Jetpack Compose, que eu vos disse que não é só serviços de runtime. Há um compilador metido ao barulho. Eu estou-vos a falar disso porquê? Para que não fiquem agarrados à ideia de qual é que é exatamente o tipo de retorno disto, porque isto não é o código que é realmente executado. Isto apenas descreve o quê? O que é composto, pelo que é composto a UI. E é por isso que muitas vezes Compose se chama declarativo. Eu estou a dizer, a descrever o quê e não o como. Está bem? Eu digo, isto tem um composable que é um texto, que mostra texto, e o texto é este. Estou a declarar, a descrever a composição da UI. Então o que é que está para trás? Para trás, vou só por efeitos de esclarecer, não há grande conversa para trás. Para trás está este set content. É uma função
que é herdada de Component Activity. Portanto, quando eu estou a usar Jetpack Compose, eu tenho que derivar de Component Activity, como já vos disse, porque se não o fizer, não tenho acesso a este set content. Este set content é a função que eu uso para dizer, olha, o conteúdo apresentado por esta activity é este. E o que é este? Para quem não conhece Kotlin, isto é uma lambda, é uma função, que eu passo à função. Queres ver? Olha ali. Portanto, o set content recebe como parâmetros, o último parâmetro é um content, que é uma composable. E eu estou a especificar aquele conteúdo na forma com uma lambda. Ok? Então, este parent, composition context, lembram-se que isto tem outros overloads, está bem? Nomeadamente, aquilo pode ser nulo e, portanto, fica implícito. Mas isto que recebe como parâmetro é um composable. Isto é uma função composable. Está inline, mas é uma função composable. Define um composable. Que, por sua vez, tem outro composable, que é este, Hello Android Theme, que é o quê? Olha, é um composable porreiro, que diz qual é que é o theme que é para usar e tal, que tem outro conteúdo, que é um composable. E que tem aqui as cores, e usa o material theme, e 30 por uma linha, está a ver? Mais composables. Para que é que serve este? Antes de entrar em pormenor. Este serve para especificar o conjunto dos aspectos relacionados com a apresentação, nomeadamente cores, tipo fontes e diabassetes, espaços, espaçamentos, que é para usar de forma harmoniosa em toda a aplicação. O tema. Vocês já devem conhecer. Por fim, a Surface é outro composable. Serve para quê? Serve para especificar o comportamento de zonas do ecrã de acordo com o Material Design, que é o suporte dado pela Google, não sei, para Android, para criar user interface harmoniosas e bonitas e com bom aspecto, Material Design. Imagine-se. Surface, olhamos para aqui e vemos, Material Design Surface. Isto é o composable que suporta a metáfora principal do Material Design, que é uma área de ecrã que tem elevação, clipping, fronteiras, background, 30 por uma linha. Está tudo definido em Surface. Ok? Porreiro. Estou só a descascar o que apareceu ali. Hein? E por fim, o meu greeting. Eu com isto disse, este Surface eu quero que ocupe toda a área disponível do ecrã. A cor do Surface é a cor de background definida de um tema. E, lá dentro, ponha-se o greeting. Que é o quê? É este composable. Que entre porco e sai chouriço, ou mesmo que dizer draw.io, que é o mesmo que dizer isto. Portanto, era uma vez uma forma de especificar user interface à custa de funções especiais anotadas com @composable. Nessas funções eu especifico como é que a user interface é constituída. Ok? Fazendo uso do quê? De outros composables. Porreiro. Essas funções que são transformadas pelo compilador de Jetpack Compose recebem estado, porco, no caso, texto a ser apresentado, cá torto e tal, mas dá para perceber a ideia. Não consigo, não é? Pois, não consigo deixar isto torto. O que é que se passa comigo? Não consigo mesmo, fico todo atrofiado, não brinquem. Alinhadinho e tal. E o que é o chouriço? A descrição da UI chama-se composição. Está bem? A descrição da UI é a composição. Certo? Em que circunstâncias é que estas transformações acontecem? Bom, a gente está a ver isso com mais calma. Para já, sabemos que isto acontece em consequência do quê? Olha, em consequência de ter feito um set content. E se eu não fizer set content? Se eu comentar este código, o que acontece? Vamos ver? Já agora? Vamos ver. Está bem? E depois terminamos por hoje. E o próximo passo é, vamos começar com a nossa Code of Day. Vamos começar a brincar com isso. Deixa-me só ver. Não acontece nada de especial, não é? Fica aqui uma área. Diz, ok, ecrã, tens a activity. O ecrã é teu, mas a activity decide não fazer nada no ecrã. É uma escolha, não é? Como qualquer outra. No caso, pouco útil. Mas, da mesma forma que eu digo Hello Android, posso dizer coisas. Posso escolher dizer coisas muito mais pertinentes, nomeadamente ignorar isto
o input e dizer SLB o maior. Já tinham saudades, não já? Claro que tinham saudades. É claro que tinham saudades. E já agora... Vermelho, caralho. Modifier. Modifier igual a modifier ponto. A gente olha para isto com mais calma depois, está bem? Size fonte style, font type, e se calhar não, isso não é aqui, desculpem, isso é aqui, font family. Já agora, quando é que é modifier e quando é que não é? Quando é uma característica intrínseca àquele composable, é passado como parâmetro à função composable. Quando é algo que é aplicável à generalidade dos composables, portanto, não especificamente àquele apenas, é passado como modifier, está bem? Portanto, padding, espaçamentos, cores de fundo e 30 por uma linha são usualmente passados via modifiers. Coisas que sejam explícitas, no caso, qual é que é a fonte, que isto é um text, não é? É passado como parâmetro, é explícito. Portanto, font size, agora é material theme, ponto, typography, salvo erro, ponto H1 é bom, não é? Font style. H1 é bom. A vermelho também é fixe, não é? Mas aí não posso usar o material theme. Não, isto não se deve fazer. Font size, Não, isso não vou fazer, não vou pôr a vermelho, está bem? O que é que se passa? Deixem-me ver. Portanto, tem que ver, não sei, não estou a perceber. Portanto, string, já lá está. Tem que passar a cor. Não tenho nada. Não é habitual, mas já vejo. Se calhar houve aqui qualquer coisa que... Não, mas este está certo. Text, vamos ver. Para ler PPP, material, compose, está certo. Às vezes também a ideia fica baralhada. Vou fazer um build só mesmo naquela de ver se a mensagem é mais explícita, se eu percebo melhor, mas provavelmente falta, ou estou a dar... None of the following functions could be called. Text. Falta-lhe um modifier, tem razão. Assim sendo, não tens modifier, color, text unit, font style. Font style, isto é um font style, não é? Isto é um text style. Mas o text style é um font style, não é? É o text style. Tem razão, o material tem razão. Portanto, não é font style. Eu quero... Vou dizer um font style, font size. Caramba, estou aqui às turras com uma coisa de nada, meu. Ora bem, como é que era mesmo? Typography, ponto, body, text style, ponto, font size. Pronto, está bem. Dás-lhe aqui este tamanho. Isto há de haver uma maneira de dizer isto de forma mais expedita, mas eu depois vejo. Não vamos perder-nos agora com isso. Mas o que eu queria mesmo era uma pequena brincadeira de dizer, então, mas pronto, está bem. Chego aqui e toma lá disto. Com a branca. Não, isto aqui, atenção, já agora, para quem não conhece Kotlin, isto que aqui está é o nome do parâmetro, ok? Isto é named parameters. Agora aqui, vamos ver. Esse é algo maior, portanto, isto assim fica mais... Está certo, não é? Portanto, assim, tudo bem, assim, vale a pena, ok? Pronto. Na próxima aula, o que é que eu vou fazer? Na próxima aula, vou começar a dar uma voltinha no Compose. Em particular, vou tentar ajudar-vos e ser um bocadinho mais sistemático acerca de que parâmetros é que são estes, não é? O que é que se pode ou não fazer? Obviamente que eu vou ter que fazer isso a priori. Eu não sei estas coisas de cor, isto um bocadinho enciclopédico. Portanto, eu vou fazer o quê? Faço a preparação, algo deste género. Porque não? Já agora mostro-vos. Vou pôr a correr discard changes. Vou fechar isto. Vou fazer assim. Mandar isto à vida. Vou pôr aqui o Android Studio a abrir o meu projeto.
a demozinha que já anda. Eu vou publicar isto, está bem? E depois vou fazer push. Onde é que eu andei a brincar? Quanto of day? Puxar para aqui. Acho que já está deployed. Está-se a vestir. Cheio de calor. Caramba, tanto calor. Ignorem estas coisas, estão a ver, está bem, por favor, isso a gente para o seu tempo. O que é que se passa, homem? Não é aqui, é para aqui. Não, ele não tem, a dependência não está resolvida ainda, está a fazer o build do Gradle. Quando a dependência estiver resolvida, já aparece. Mas pronto, só para mostrar o que é que vamos andar a fazer, está bem? E para onde é que vamos, não é? Estão a ver já aqui coisas a aparecer, umas coisas estranhas, não se assustem. Não é. É a dependência do build Gradle que ainda não terminou. Está lento, estás a ver? Porque ele está a fazer a resolução. O import aparece lá a dizer porque estou a referir-me a símbolos que não aparecem, mas estás a ver, ele está-se a queixar no component activity, que é algo que é uma dependência que aparece naturalmente quando tem a dependência para Jetpack Compose. O Gradle que ainda está aqui a correr. Coitadinha da máquina está aflita, percebes? Estas coisas. E eu queria só mostrar, mas está a demorar demasiado tempo a vestir-se. Vou colocar no YouTube, sim senhor. Vou sim senhor. Está bem? No sentido do costume. Então, man, o que é que aconteceu? Gradle build? Build Gradle. Não sei o que é que se passa contigo, man. Ai, tenho aqui uma dependência estragada qualquer. Bom, a intenção era boa, eu depois vou fazer fixos que eles vão estar todos a olhar para mim. A ideia é arranjar uma aplicaçãozinha que mostra a quote of day. Pronto. Vá, fiquem bem. Até quarta. Tchau, pessoal. Até quarta. Fiquem bem. Eu depois ponho o horário aí no canal. Caramba, o que é que se passa com isto, pá? O que é que se passa com isto? Agora é que já está. Olha, já está, pronto. Demorou só um bocadinho. Vai, já depois mostro. Pá, fiquem bem, bom fim de semana. Vi bem o tempo que isto demorou. Caramba. Pronto. Pá, abraço, pessoal. Fiquem bem. Ganda maluco, meu. Olha, Gradle paralelo igual a true, para ver se isto é mais rápido, André. É pá, coitadinha da máquina, está tão de joelho já, meu. Isto é o OBS metido nisto. É o emulador, é o Visor, é 30 por uma linha, isto custa. Fiquem bem, pessoal. Bom fim de semana. Vá, já agora mostro sim senhor, vou pôr isto a bombar. Mostro já. Diz, homem, queres falar comigo? É? Está bem. Já agora mostro isto a bombar, forte e feio. Não é isto. É este. Ok, é só isto. Para já isto está fake e está aqui a ter uma série de erros. Está a demorar, de propósito, ainda é fake. Mas eu depois vou fazer isto com um back-end, de uma demo, que não é assunto aqui, no fundo para preparar a malta para depois fazer o trabalhinho, que é o jogo do Batalha Naval, uns com a API, outros com a AFI Direct. Acho que vai ser fixe, vou estar entretido. Pá, espero que também seja útil para alguém que esteja a ver e que seja fixe. Vá, abraço, fiquem bem. Já está aqui, Campesino, olha, o poeta é um fingidor. Isto é lindo, esta citação do Fernando Pessoa. Eu sou um geek, pá, sou um geek. Vá, grande abraço, fiquem bem. Fiquem bem, tchau.